E aí, galerinha do segundo, beleza? Vamos lá, mais uma aulinha, apostila nova, tá? Apostila 7 de vocês, setor B, primeira aulinha do setor B, tá bom? Página 164, tá? Primeira lei da aula 25 e 26, tá bom? Primeira lei da termodinâmica aplicada nas transformações particulares, parte 1. Nossa, deu um enrolado em vocês, né? Tá bom, mas é fácil, gente. A primeira lei da termodinâmica que a gente viu na última aula da apostila anterior. Uma formulinha bem fácil, gente. Delta U é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Essa é a equação da primeira lei da termodinâmica. Certo? Essa é a única equação, né? A primeira equação é a única equação envolvendo a primeira lei da termodinâmica. Agora, é prestar atenção nesses casos particulares que eles falam. Aqui vai falar de transformação isotérmica, quando não tem temperatura, isobárica, certo? Quando não tem pressão, e isométrica, quando não tem variação de volume. Então é bem fácil, gente. Vamos lá. Primeiro passo, ΔU, nós já vimos, significa variação de energia. E essa variação de energia, gente, lembrando, energia vem de movimento. Um gás vai se movimentar quando você alterar a temperatura, lembra? Temperatura é agitação de moléculas de um corpo. Diferente de calor. Calor é transferência, né? Temperatura é agitação de moléculas de um corpo. Então, quer dizer, um corpo com uma alta temperatura, ele tem um grande grau de agitação de moléculas dentro dele. É assim que funciona, tá bom? Então, quer dizer, variação de energia depende exclusivamente da temperatura de um corpo. Então, a variação depende da temperatura. Até marquei isso aqui em aulas anteriores, você tem até notado isso aqui já. Mas como voltou esse assunto de novo, né? Quero especificar mais, né? Tá bom? Então, quer dizer, ó, a variação de energia depende da temperatura. Ou seja, se não tiver variação de temperatura, não tem variação de energia. Portanto, se a transformação for igual no caso para vocês, aí fala isotérmica, não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, não tem um ΔU. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí. Tá? Então depende da temperatura. O que? Vocês já viram? Que é quantidade de calor. Então quer dizer, isso aqui é a transferência de calor de um corpo para o outro. O calor você passa, você transfere, né? E o ΔT é o trabalho. E o trabalho, gente, depende exclusivamente da variação de volume. Variação de volume. Deixa eu anotar aqui embaixo. Peraí. ΔT é o trabalho. ΔT, trabalho. E esse trabalho depende da variação do volume. Ok, qual é o trabalho de um gás? O trabalho de um gás é expandir ou comprimir. Para ele expandir ou comprimir depende da variação do volume, certo? Então, voltando para vocês aqui, a formulinha é ΔU igual a Q menos T. Quem é ΔU, quem é Q menos T? Porque não lembra da última aula da apostila anterior. ΔU para a gente é variação de energia de um gás. Alguns dizem só energia interna, outros só energia, mas é a mesma coisa, tá? Então pode ser variação de energia interna ou só variação de energia de um gás. Essa variação de energia depende exclusivamente da temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento essa energia. Se eu diminuo a temperatura, diminuo a energia. Que pra gente é quantidade de calor, certo? Tudo dado em joules, tá, gente? O ΔU é dado em joules, a quantidade de calor é dada em joules, o trabalho é dado em joules. Todos eles são dados em joules, todos dados em joules. Que quantidade de calor é que você troca? Calor você passa de um corpo para o outro, lembra? Se por acaso essa quantidade de calor está em calorias, que é a unidade mensual, nós também calorias, vai estar a regrinha para vocês. Uma caloria vale tanto joules, você é só converter. Bem facinho, tá? Então, o que é quantidade de calor é a troca de calor de um corpo com outro. T, trabalho. Trabalho depende exclusivamente da variação do seu volume. Bom? Então, quer dizer, se um gás expandir, ele aumentou o volume. Se ele aumentou o volume, esse trabalho vai ser positivo. Se o gás comprimiu, ele diminuiu o seu volume.
Se eu diminuir o volume, o trabalho vai ser negativo, tá bom? Tá bem simples aí, tá bom? Aí nós vamos para a apostila já, só anotem essa parte aí, vamos lá. Vamos lá, voltando? Vamos lá. Então, minha formulinha geral é essa aqui. ΔU, variação de energia interna de um gás, é igual a Q, que é a quantidade de calor, menos o trabalho. Essa é a fórmula geral da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, vamos lá, gente. Tá assim para vocês. Essas transformações particulares aí, vamos lá. Primeira transformação isotérmica. Se for transformação isotérmica, gente, o que é isotérmica pra gente? Isotérmica é temperatura constante. Então, isotérmica. Temperatura constante. Se a temperatura é constante, não tem variação de energia. Portanto, ΔU é igual a zero. Se o ΔU é igual a zero, minha formulinha fica como? Passo o T para lá, Q igual a T. Se o ΔU é igual a zero, minha fórmula fica assim, né? Quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, tome cuidado, gente, que às vezes isso é bem fácil, tá? Fica bem simples de resolver exercício. Tome cuidado isso aí, tá bom? Mas é bem fácil, tá? Então, bem tranquilo aí. Então, isotérmica, temperatura constante. Se a temperatura é constante, ΔU depende da temperatura. Se a temperatura é constante, ΔU igual a zero. Passa o trabalho para lá, quantidade de calor igual a trabalho. Certo? Segunda transformação, tá aí para vocês. Transformação isobárica. A isobárica não interfere em nada. Se a transformação for isobárica, o que é isobárica? Pressão constante. Se a pressão for constante, a forma não interfere em nada. Porque o único lugar que tem pressão, que a forma tem pressão é do trabalho. Que fala que trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Mas, ó, eu só não vou ter trabalho se não tiver a variação do volume. A pressão pode ser constante. Ou pode variar, isso faz pela área. Sem problema. Lembrando, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Então, se não tiver variação do volume, o trabalho é igual a zero. Agora, a pressão pode ser fixa, igual aqui, um valor. Agora, se variar os dois, aí é pela área do gráfico, certo? Vimos isso aí em aulas anteriores. Então, quando for isobárico, a pressão constante, então o trabalho vai existir. Se o trabalho vai existir, troca de calor, tem. Não tem pressão, mas tem o restante, tem temperatura, troca de calor, tudo. ΔU também. Então, automaticamente, quando for isobárica, a minha forma vai ficar normal. ΔU igual a Q menos T. Não vai mudar a fórmula, tá, gente? Certo? Se for uma transformação isobárica, a fórmula não muda, tá bom? Não vai mudar nada a minha relação. Certo? Então, isotérmica, ΔU igual a zero, Q igual a T. Isobárica, eu vou ter os três. ΔU igual a Q menos T. Certo? Anota aí no cantinho, vamos lá.
Deu para anotar, né? Bem tranquilo, né? Tá bom? Então, isotérmica, delta é igual a zero, isobárica não vai mudar nada. A outra transformação da aula de vocês, certo? É uma transformação isométrica. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Aí, como foi isométrica? Isométrica quer dizer o quê? Volume constante. Ah, se o volume é constante, aí eu digo, o trabalho é igual a zero. Porque eu não tenho variação de volume, né? Eu acabei de falar para vocês agora. Volume constante, o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, minha fórmula fica ΔU igual a Q. Certo? Então, bem simples aqui, bem fácil, tá bom, gente? Certo? Bem fácil aqui, tá bom? Tudo bem? Ó, antes de a gente ir pro exercício, você lembra uma aulinha que eu dei na postura anterior? Sinal. Quando que o ΔU vai ser positivo? O ΔU depende da temperatura, né? Então, quando o ΔU vai ser positivo? Quando aumentar a temperatura, o ΔU é positivo. Se eu diminuir a temperatura, o ΔU, que é a energia interna, vai diminuir também, certo? Quando que a quantidade de calor vai ser positiva? Se eu recebo calor, eu ganho calor, essa minha quantidade de calor vai ser positiva. Se eu perder calor, ela vai ser negativa. Quando que o trabalho vai ser positivo ou negativo? Se eu expandir, eu estou aumentando o volume. Se eu aumentei o volume, o trabalho é positivo. Se você comprimir, se diminuiu o seu volume, achatou o volume, o trabalho vai ser negativo. Tudo bem? Vocês anotem aí devagar que eu falei, mas é bem fácil, tá? Então, ΔU, só para dar uma retomada. ΔU, se a temperatura aumenta, ele aumenta. A temperatura diminui, diminui. Q, quantidade de calor. Se ele ganha calor, ele é positivo. Se ele perde calor, é negativo. Trabalho, se ele expande, é positivo. Se ele comprime, é negativo. É bem fácil, tá bom? Certo? Vamos lá, exercício 1 agora. Exercício 1. Página 165. É um exercício teórico, tá? Bater um papo com vocês aqui, esse teórico. Depois deixar 2 para vocês tentarem montar, tá bom? Certo? Tá assim para vocês. Vamos lá. Tá assim. Exercício 1, página 165. Suponha que uma certa massa de gás seja conduzida de um estado A para um outro estado B, por meio de uma expansão isotérmica. Teve uma expansão, então presta atenção, teve uma expansão, o volume aumentou, mas é isotérmica. Isotérmica não tem variação de temperatura, então não tem variação de energia interna, tá bom? Com relação às trocas de energia entre essas amostras gasosas e o meio, é correto afirmar que, primeiro, ela não troca energia na forma de calor com o meio exterior. Gente, trocar calor ela troca, ela não troca temperatura, né? Se ela é isotérmica, ΔU é igual a zero. Se o ΔU é igual a zero, Q é igual a T, né? Passa o T para lá, Q é igual a T, certo? Então a A está errada. B, ela não troca energia mecânica com o meio exterior. Energia mecânica é trabalho, energia mecânica é trabalho, lembra? Energia mecânica é a junção de várias energias, cinética, potencial, então o trabalho está incluso. Então o trabalho tem, tá errado? C, a quantidade de calor recebida pelo gás é igual ao trabalho realizado pela força que ele aplicar nas fronteiras durante a expansão. A C está correta, gente. A resposta certa é a C. Vamos ler as outras, mas a resposta certa é a C. Ele fala que a quantidade de calor é igual ao trabalho. É isso mesmo. Se o ΔU é igual a zero, porque é uma transformação isotérmica, passa o trabalho para o outro lado, quantidade de calor é igual ao trabalho. E teve uma expansão, como falou no texto. A D estaria errada por quê? Vamos lá, está errada, né? Por quê? A energia recebida pelo gás na forma de calor é igual à variação de energia interna. Não, a energia interna é igual a zero. E aí, o trabalho realizado pela força de pressão do gás é igual à variação de energia interna. Na ele fala que o trabalho é igual à energia interna. Não, o trabalho é igual à quantidade de calor. Vocês observem que é uma aula bem fácil, gente, é bem simples, tá? É você só pensar um pouquinho antes de ver os valores, tá? Quem é zero, principalmente quem é zero.
Ah, o ΔU depende de temperatura, então se for isotérmica ele é 0. Ah, o trabalho depende da variação do volume. Ah, se for isométrico o trabalho é 0. Então variação de volume não tem trabalho, e assim por diante. Então é bem fácil, tudo bem? Certo? Então vai ficar para vocês fazerem aí, tá? Página 166, tá bom? Exercício 2 e 3, certo? Então, para finalizar essa aula, vamos fazer o quê? Página 166, exercício 2 e 3, mais a tarefa, tá bom? Tarefa mínima tá ótimo. Beleza, galerinha? Então, ó, fazer, página 166, exercícios 2 e 3, mais a tarefa mínima, tá bom? Beleza, galera? Não, 165 e 166, tá? Esse 2 está no 65 ainda, tá bom? É exercício 2 e 3, certo? Um abraço para vocês, até a próxima. Não esqueça, os 2 exercícios, mais a tarefa mínima, beleza? Até mais, galerinha. Fui!